Olá, queridos alunautas, tudo bem com vocês? Eu sou Ivan e agora nós vamos ter uma aula de geometria analítica, certo? É o seguinte, antes de tudo, noções iniciais, certo? Primeiro nós vamos falar, inclusive, o que é geometria analítica. Vamos lá. O que é geometria? Geometria é a parte da matemática que se preocupa com problemas com formas, né? Tipo, um certo círculo tangenciando uma reta, certo? Um círculo gama, uma reta R, num certo ponto P. Tudo bem? Isso aqui pode ser um problema de geometria, com as formas círculo, reta e um ponto. A geometria normal, ela não tem contas. Ela só vai trabalhar com tangências, ângulos e esse tipo de coisa. A geometria analítica é uma outra forma de resolver os mesmos problemas, sendo que agora fazendo uso de uma abordagem diferente. Nós vamos transformar esse problema em um problema com números. Como assim? Você define um eixo, com um par de eixos na verdade, um x e um y, e você vai associar cada fórmula disso aqui, a reta, por exemplo, você vai associar a reta com uma equação de reta, certo? O ponto você vai associar com um par de números, x do ponto, y do ponto, certo? Nós vamos aprender como é que se faz isso mais adiante. Então, a geometria analítica faz basicamente o que? Transformar um problema que era de desenhar uma reta, um círculo, um ponto de tangência, e transformar esse problema aqui num problema de equações, num problema de álgebra. Às vezes isso é fácil de fazer, às vezes nem tanto. Nós vamos aprender como se resolve cada tipo de problema. Tudo bem? Então, é isso o que é geometria analítica. Para começar, nós precisamos aprender o que? O que são coordenadas. Então, vamos seguir adiante. Então, pessoal, o nosso assunto agora vai ser as coordenadas, certo? Do plano. Certo? Então, como eu falei, a gente sempre associa um ponto P, certo? Que é um x0 e y0, tá? Esse x0 e y0 são números, ok? Então a gente sempre associa um ponto a um par de números, são as coordenadas. Para que eles servem? Eles servem para a gente localizar o ponto P no plano. Então a gente sempre vai fazer o seguinte: sempre desenha o eixo vertical e um eixo horizontal, tudo bem? Que a gente vai dar nome de x para horizontal e y para o vertical. Isso é consenso, todo mundo faz isso. E todo mundo se entende melhor assim. Ok? Então esse x0 e y0 serve para quê? O primeiro número é a coordenada em x. O que você faz? Você define para a direita, o sentido dessa setinha aqui, é o sentido positivo. Ou seja, se o número for positivo, eu vou para a direita. Se ele for negativo, eu vou para a esquerda. Ok? Então vamos supor que esses números são positivos, tá? Tranquilo. Aí eu ando x0 espaços para direita. Aqui está o x0. Ok? Depois disso, eu olho o segundo número, o y0. Aí eu ando y0 espaços para cima. Se y0 for negativo, você anda para baixo. Ok? Então, y0 para cima. Ok? Então aí o que a gente faz agora?
a gente traça uma horizontal a partir do y0, ok? E uma vertical a partir do x0. Em geral é isso que a gente faz, ok? E onde essas retas se cruzarem é o nosso ponto procurado, ok? Esse ponto P tem a ver com o x0 e o y0, tudo bem? Então assim que a gente associa os pontos par de números com os pontos no plano, ok? Aí se eu quiser que você localize um ponto, o que você faz? Você faz esse método e acha o ponto aqui a partir desse par de eixos, ok? E sempre é um horizontal e outro vertical, ok? E além disso, a gente dá nomes especiais às coordenadas, certo? A coordenada x, que é horizontal, a gente dá o nome de abscissa, ok? E a coordenada y, a gente dá o nome de ordenada. São nomes especiais, tá? As coordenadas horizontal e vertical, que podem parecer um pouco estranhas, mas faça o seguinte: tentem decorar aqui, e à medida que a gente for utilizando esses nomes, você sempre se lembra, quando falar abscissa, A é horizontal, é eixo X. Quando falar ordenada, é o eixo Y, ok? Espero que com o tempo vocês vão pegando essa ideia aqui, tá? Mas lembre-se sempre que são nomes estranhos, mas que querem dizer coisas simples. É só cada uma das coordenadas. Eixo X tem um nome, que é abscissa, e eixo Y tem outro nome, que é ordenada, ok? Então vamos seguir adiante. Dos eixos das coordenadas. Certo? Então vamos lá fazendo desenho aqui. Sempre você vai ter dois eixos. O eixo X das abscissas, o eixo Y das ordenadas. Certo? Então, a gente vai dizer que o eixo OX, certo? Quando a gente escrever OX, o que quer dizer com isso aqui? Eu quero dizer quando eu escrever o eixo OX, certo? Eu estou me referindo a todos os pontos desse eixo aqui, certo? A essa reta. Tudo bem? Essa reta azul, certo? Então esses pontos aqui são os pontos P, certo? Qual que é a propriedade deles? Eles são certo x, 0. Ok? X pertencente ao real. Ou seja, qualquer ponto aqui, qualquer ponto azul, P, ele tem um x, que pode ser qualquer real, certo? Mas ele sempre tem um y igual a 0. Ok? Então esses aqui são os pontos do eixo das abscissas. Tá? O x é o eixo das abscissas. E por outro lado, nós temos também o eixo, aqui em vermelho, o eixo OY, certo? Que vai ser o dos pontos Q, tá? Que é uma letra que eu escolhi. Que agora o 0 é o X e o Y é qualquer, tá? Y é qualquer um real, né? Certo? Então o X sempre tem que ser o 0 e o Y eu escolho, tá? E para cada Y que eu escolher, eu tenho um ponto aqui nesse eixo. Tudo bem? Esse aqui vai ser o eixo das ordenadas. Ok?
Então esses aqui são os dois eixos de coordenadas, certo? Eixo das abscissas, horizontal, e eixo das ordenadas, vertical. Com essas propriedades. Se um ponto está no eixo, é porque uma coordenada é 0. Tranquilo, gente? Falamos de eixos. Agora um próximo conceito inicial é o dos quadrantes. Vamos lá. Quadrantes. Vamos sempre desenhar aqui os dois eixos. Agora maior. X, Y, certo? Esses dois eixos dividem o plano em 4 partes. Cada parte dessa se chama de quadrante. Vamos lá. Esse aqui é o primeiro quadrante, certo? Esse aqui é o segundo quadrante. Esse aqui é o terceiro quadrante. Esse aqui é o quarto quadrante, certo? Qualquer ponto no plano, certo? Ele tem que estar ou no primeiro, no segundo, no terceiro ou no quarto quadrante, tá? Ele tem que estar em um dos 4 quadrantes, ou então ele está sobre algum dos eixos, certo? Sobre o eixo X ou sobre o eixo Y. Se o ponto for a origem, o ponto O, aí ele vai estar na interseção dos eixos, certo? E como é que eu caracterizo cada um dos quadrantes? O primeiro, um ponto que está aqui, ele tem x maior que 0, que é o sentido positivo do x, e do y também. Ele tem as duas coordenadas maiores que 0, certo? O segundo quadrante, ele continua para cima, ou seja, y continua maior que 0, mas agora o x ele está no sentido negativo, ele está à esquerda, ou seja, o x ele fica menor que 0. No terceiro quadrante, ele está à esquerda, ou seja, x menor que 0, e agora ele está abaixo da origem, ou seja, y também é menor que 0, os dois menores. E o quarto quadrante, ele está à direita, sentido positivo, né? X maior que 0, e o y está abaixo, ele está abaixo da horizontal aqui, né? Ou seja, y menor que 0, certo? Então esses aqui são os 4 quadrantes, tá? Que se caracterizam por essas desigualdades aqui, tudo bem? Se eu falar do ponto 1, por exemplo, ele estaria aqui, porque o x é maior que 0, 1, e o y também é maior que 0, 1 também, certinho? Então essas são as noções iniciais que eu quero que vocês tenham de geometria analítica, tudo bem? Bom, pessoal, chegou a hora de acabar nossa aula. Eu vou ficando por aqui. Continue assistindo nossos vídeos. Um forte abraço.